Estamos chegando, Podesfera, com mais um Papo de Montenegrino. Todas as quintas-feiras estamos aqui, destacando ideias, pessoas e entidades de Montenegro. Repercutimos ainda assuntos globais, mas sempre com um olhar local. Eu sou o jornalista Cássio Pereira. E eu sou a jornalista Manuela Petri. E completando esse trio maluco está o João Roden, que também coordena esse projeto e é responsável pela parte técnica. Aproveita que ainda não começou e segue a gente lá nas redes sociais. Deixe teu like e também sugestão de pessoas para conversarem conosco. É @Papo de Montenegrino. Como eu disse, todas as quintas-feiras um episódio novo no Spotify e também no YouTube. E se você tem interesse em patrocinar esse humilde projeto, será uma alegria divulgar aqui a sua marca, empresa, produto ou serviço. Qualquer coisa é só fazer contato com a gente lá nas redes sociais, ok? Manu, chega de enrolação e vamos à conversa do dia. Boa! Hoje quem conversa com a gente é a Maria Luísa Churchevski, a Lica. Ela é uma das proprietárias do jornal IBA, que há 38 anos ajuda a contar a história de Montenegro e de todo o Vale do Caí. Assim como outros veículos impressos de comunicação, o IBA precisa lidar com a internet, as redes sociais, uma crise econômica que atinge todo o país e também com a pandemia. Lica, muito obrigada por conversar com a gente, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, obrigada, Manuela, e o Cássio também, e ao João, pelo convite, para conversar com vocês. Sempre é bom a gente falar um pouco, das coisas que a gente faz, e principalmente com as pessoas da nossa cidade. É verdade. Lica, vamos à primeira pergunta. O que mais mudou quando a gente diz em fazer jornalismo nesses quase 40 anos do jornal IBA? Quais as principais diferenças que tu vê de quando tu e a Mara começaram para os dias de hoje? Bom, Manuela, é assim, a gente começou, nós éramos estudantes ainda, até a Mara nem era de jornalismo, era de RP, e quando a gente está estudando, a gente tem muitos sonhos, imagina muitas coisas, e a gente viu que tinha espaço em Montenegro para um novo jornal. O Progresso já tinha, se não tinha 80 anos, estava perto disso, era um bom jornal também, mas era um jornal mais tradicional, então a gente, eu te diria assim que a grande diferença é que nós levávamos uma semana para fazer o jornal, porque éramos só nós também, nós fazíamos as matérias, se levava para imprimir fora, em Lajeado. Aí, quando vinha de lá o jornal impresso, nós mesmas distribuíamos o jornal de bicicleta. Então, era uma época totalmente diferente de hoje, só que eu digo sempre, nós somos uma geração privilegiada, porque nós saímos eu cheguei a ver o linotipo, nós não chegamos a usar, que é as letras em ferro fundido, e hoje nós vivemos o mundo globalizado. Então, uma grande diferença é essa, que era mais difícil. Nós tínhamos que fazer a matéria, datilografar, depois ia para fazer a parte do pestap, como a gente chamava na época, que era uma composição que se fazia, aí colava no negócio, aí fazia o fotolito. Então, era uma saga, tanto é que a gente levava uma semana para fazer o jornal. E hoje é tudo muito rápido. Mas o jornal, principalmente, o que a gente procurou fazer, e continua até hoje, nós fomos ouvir as pessoas normais, vamos dizer assim, as pessoas do dia a dia, porque naquela época a imprensa só ouvia as autoridades, prefeito, vereadores, empresários, e a gente foi para os bairros, na época nem se chamava bairro, se dizia vila, nós fomos para as vilas, e começamos a trazer esse pessoal para dentro do jornal através das matérias, E foi aí que o jornal começou a crescer, que aí a comunidade começou a se apropriar do IBA, Então, e hoje é diferente nesse sentido, porque as pessoas, todo mundo participa naturalmente do jornal, seja através do WhatsApp, seja através do YouTube ou as redes sociais, E naquela época a gente tinha que ir atrás, no caso, para entrevistar, para pedir sugestão e para
fazer com que eles participassem, né? Uma coisa que hoje é natural, e o jornal, o veículo que não fizer isso, está fadado a desaparecer, né? Em síntese, acho que essa que é a principal diferença, né? Liga, e fazer jornalismo no interior, longe dos grandes centros, né? Que receita o IBA usa, né? Continua usando para se manter relevante no dia a dia das pessoas? Olha, Cássia, é o que a gente trabalha desde o início, é o local, sabe? O nosso jornal, ele foi criado e é mantido para noticiar as coisas daqui. Claro que nós temos também, nós também entramos na região, mas se considera daqui também, né? Uhum. Que são os municípios vizinhos. Então, esse é o segredo. Tanto é que os grandes conglomerados de comunicação estão partindo para isso, né? Estão tentando ser mais local, justamente porque as pessoas... tinha uma época, uma televisão que tinha... Você se vê na TV, alguma coisa assim, né? Uhum. Mas, na verdade, as pessoas não é que elas querem se ver, elas querem ver as notícias daqui, né? Que envolve as pessoas daqui, que tem um parente, que elas mesmas, né? Ou a família, ou alguém que ela conhece está ali no jornal. A gente vê muito, nós temos um projeto agora, tá desenvolvendo ele, Mulheres que Brilham, né? Então, eu tenho entrevistado as várias mulheres que foram escolhidas, e é surpreendente o alcance que isso tá indo, né? Uhum. O número de pessoas que estão assistindo essas lives, justamente por isso, é uma pessoa conhecida, né? Alguém conhece ela. Então, esse é o jornal, ele sobrevive, nasceu para isso e vai continuar local. Lica, nos últimos anos tem se falado cada vez mais das fake news. Como o IBA age para não ser refém também nessas notícias falsas? Oi, Manuela, tu já trabalhou, né, também com a gente, trabalhou em jornal, sabe como é que é. É que assim, ó, a gente... nós sofremos um pouco com relação a isso, porque tem a pessoa que ela pega, alguém contou para ela que a Manuela se acidentou, né? Ela vai lá e bota no Facebook, ela não tem compromisso nenhum, né? Bota no Facebook ou qualquer e-mail, WhatsApp que ela tem, ela bota lá porque alguém contou para ela. E o nosso trabalho é justamente, ele demora mais, porque nós temos que ir lá checar, né? Ver se é verdade que a Manuela se acidentou, se não foi a Manuela quem se acidentou, como é que foi. E isso, além de levar tempo, exige que nós tenhamos profissionais capacitados para isso, né? O profissional capacitado, que é o jornalista, ele sabe aonde ele vai procurar para saber se aquilo é verdade. Então, a gente sofre um pouco com isso, porque a gente ouve, às vezes, o próprio assinante ou o leitor diz, mas vocês não publicaram isso ainda. Então, a gente demora um pouco por causa disso, porque a gente tem que comprovar, né? A gente tem que saber que aquilo é verdade, que realmente aconteceu ou não aconteceu. A nossa maior dificuldade é essa, para poder... E nós, pelo menos a nossa orientação, todo o nosso pessoal da redação, graças a Deus, muito poucos problemas nós tivemos até hoje. Tivemos mais problemas, às vezes, um erro num nome, alguma coisa assim, mas não propriamente numa fake news, ou um engano. Então, nós trabalhamos muito para que isso não aconteça, e as raras vezes que acontece, a gente vai lá, agora, na mesma hora, né, quando se descobre, porque nós estamos no portal 24 horas. Mas no caso do impresso também, na próxima edição a gente vai lá e põe uma errata, olha, erramos, tal coisa, não é bem assim. Então, é difícil porque nós temos que demorar mais para dar a notícia, porque as pessoas que leem no IBA sabem que aquilo ali é verdadeiro, que aquilo ali é real. Ô, Lica, eu ia mesmo te perguntar nesse sentido, que as redes sociais, elas trazem uma impressão de instantaneidade, né, para o internauta, trazendo uma informação que o jornal vai repercutir amanhã ou depois de amanhã, né? Dá para competir com isso? Ou
como driblar esse efeito causado pela internet, pelas redes sociais, né? Cássio, é bem difícil, porque não vou dizer todas as pessoas, nem a maioria, mas um grande número de pessoas, elas não identificam essa fake news. Elas acham que aquilo ali é verdade e passa a acreditar, não, mas o IBA não tem competência, o IBA não botou isso aqui, então é essa a nossa dificuldade, na verdade, é uma competência, não uma competência, é uma concorrência desleal nesse aspecto, né? Porque tem muita gente que acredita naquilo, a gente mesmo, às vezes, o que eu faço quando eu recebo uma coisa que eu digo, não pode ser, será que é? Aí eu já ligo pro pessoal, se eu tô no jornal, eu já passo, olha, pega tal coisa assim, 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 e vê se é real. Aí, às vezes, minutos depois, vem um repórter, uma das gurias me diz, Lica, não procede. Então, é difícil para nós, está sendo difícil a gente competir com isso, porque as pessoas não têm a noção do que realmente é verdade, do que é fake news. Né? A credibilidade do jornal, né, Lica? E de uma coisa que tanto eu quanto o Cássio a gente defende, que é o jornalista qualificado, diplomado, se possível, para fazer esse tipo de apuração que traz uma credibilidade ainda maior. Para vocês terem uma ideia, hoje a nossa equipe, deixa eu ver, não são todos jornalistas, mas os que não são jornalistas trabalham em regime de estágio e estão estudando para isso. Então, todos eles, aí o que acontece? Aí, às vezes o pessoal fica chateado, que sai uma coisa, daí vai entrar no portal, lá tem o paywall, né? Tem que pagar. Aí, dá aquela guerra, né, na rede social, mas tem que ser de graça, porque não sei o que, mas a gente tem um baita de um custo, só para pagar esses profissionais, que são todos formados, que nem as nossas duas editoras, as duas têm mestrado, e as duas estão fazendo doutorado agora, em jornalismo. Então, para te ter profissionais desse gabarito, tu tem que investir, tu tem que ter uma equipe boa, e é o que a gente procura fazer. Então, e às vezes as pessoas não entendem, mas a notícia tem que estar disponível. Até um certo ponto, né? Os grandes, como eu disse antes, os grandes veículos, alguns até conseguem, mas nem eles estão mais com os portais abertos, né? Praticamente todos, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, todos os grandes jornais já estão também com paywall. Tem um X de matérias que tu pode acessar gratuitamente e depois tu tem que fazer uma assinatura. Lica, hoje se fala muito no empreendedorismo feminino e no protagonismo da mulher na nossa sociedade. Isso é uma coisa que tu e a Mara já fazem há mais de quase 4 décadas, na verdade, né? Quase 4. Foi um desafio muito grande, deve ter sido um desafio grande para vocês fazer jornalismo nessa época. Como foi tocar uma empresa sendo mulher? Olha, eu até vou te dizer que no início teve até a nossa maior dificuldade no início, claro, tinha não discriminação, mas assim, as pessoas não acreditavam. Começa essas gurias novinhas, 20 e poucos anos, vão tocar um jornal, não vão tocar, né? Mas a nossa maior dificuldade até não foi essa no início, é que vários jornais tinham nascido e tinham morrido, deixaram de existir. Eu te diria assim, eu não lembro agora quantos, mas foram 3 ou 4 antes de nós que começaram e não permaneceram. Então, essa foi a primeira grande barreira que a gente teve que vencer. E, claro, a segunda também, num certo aspecto, a mulher, o fato de ser mulher, né? Mas tu sabe que bem no início a gente tinha um sonho tão grande, era um ideal, era a luta era diferente, né? Nós nunca imaginamos que o IBA ia se transformar numa empresa ou que ia ter um monte de funcionário, nunca a gente imaginou isso. A gente fez aquilo como para realizar aquele ideal, para fazer um jornal diferente, para mostrar para as pessoas que podia ter uma coisa
diferente, de envolver mais as pessoas, de trazer as pessoas da periferia, que todos pudessem ter vez e voz. Isso a gente falava sempre. Então, esse sonho, assim, essa garra que a gente tinha, permaneceu por muito tempo. Claro, depois chegou um momento que nós tivemos que pensar, não, peraí, para continuar, nós vamos ter que olhar para... Temos que nos transformar realmente numa empresa, não que nós não fôssemos, né? Mas a gente enxergava o jornal de uma outra forma. Mas daí chegou um determinado momento que a gente chegamos à conclusão, e aí começamos a ir em seminários, congressos, esse tipo de coisa, a gente começou a aprender também, né? Porque o Cássio sabe, e a Manu sabe também, que na faculdade de jornalismo eles não ensinam a gente a ser dono de jornal, né? Eles só ensinam a gente a fazer matérias. Então, foi bastante difícil até a gente conseguir, assim, né, administrar. Mas depois, assim, a gente teve um determinado momento, acho que quando o jornal tinha uns 12, 13 anos já, que a gente contratou uma consultoria e aí nos deu, assim, um apoio bem significativo. Mas só para contar para vocês, assim, um episódio interessante, que a maioria das pessoas achava, de dois lados, né? Uma grande parcela achava que isso aí vai começar, esse jornal não vai durar. Não vai durar, ainda mais com essas matérias aí, com gente que não é conhecida, que não sei o quê. Pra te ver como é difícil, né, a gente vencer as pessoas. É uma cultura que nós tivemos que vencer. Né? E, por outro lado, também, vocês devem ter ouvido já várias vezes, as pessoas se referirem ao IBA como o Jornal das Gurias. Até hoje, eu já passei dos 60, e ainda o pessoal chama, é o Jornal das Gurias. Então, teve um lado legal também, sabe? Que as pessoas sempre nos enxergaram assim, de uma forma carinhosa também. A comunidade nos apoiou muito. Mas, no início, eu digo para vocês, a maior dificuldade não foi por ser mulher, foi pelo jornal, né? Por terem tantos jornais não terem dado certo antes de nós, no caso. Claro, não sei se eu respondi a pergunta. Sim. E claro, e por ter uma proposta tão diferente. Lica, depois da gente ouvir algumas das histórias, desses quase 40 anos de jornal, olhar um pouquinho para frente, assim. Hoje muito se fala sobre a substituição total ou quase total do papel, né? Do jornal impresso. Pelo que vocês têm acompanhado no dia a dia, como tu percebe o futuro do jornalismo impresso, assim, na tua visão, para onde o jornalismo impresso caminha? Olha, Cássio, a gente já faz bastante tempo, já faz vários anos que nós temos ido muito assim a eventos e tem assistido também coisas assim com referência a isso, para justamente a gente normalmente no segmento a gente sempre olha mais para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos invariavelmente vem para cá. Isso foram todas as coisas assim, as tendências começaram lá e vieram para cá. O que a gente pensa? O jornal impresso ele não vai desaparecer, pelo menos tão cedo, mas ele vai se tornar um nicho de mercado. Isso vai ter gente ainda que vai querer o jornal impresso. Como assim? Ó? Vou dar o próprio exemplo do livro. Há 5, 6 anos atrás, nós achávamos que o livro ia deixar de existir, e o livro vem vindo agora nos últimos 2, 3 anos com bastante força, de novo. Então, claro, não vai ter a mesma circulação que nós já tivemos, hoje ainda temos, talvez diminua ainda um pouco, vamos dizer assim, mas nós acreditamos, pelo menos, que ele não vai desaparecer. Que, na verdade, assim, o que é o nosso negócio? É isso que a gente precisa entender. O nosso negócio não é o impresso, ou o site, ou o portal, ou a rede social, não. Nosso negócio é conteúdo. É conteúdo editorial e é conteúdo comercial.
Então, nós trabalhamos com esses 2 conteúdos. Então, isso é que é importante. Seja no impresso, seja no portal, ou no Facebook, ou qualquer outra plataforma que venha se somar, o nosso negócio é o conteúdo. Né? Isso não vai mudar, isso é inexorável, né? Nós trabalhamos com conteúdo, mas é difícil. Até, só para citar um exemplo, assim, tem, às vezes, algum jornalista que não se adapta na questão de fazer um filminho, ou de fazer, né, uma live. E aí, para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos, a nossa média de idade lá do jornalista é 20 e poucos anos. Então, ainda o nosso pessoal também tem dificuldade, né? Mas, por outro lado, nós também estamos num mercado que é o nosso empresário, apesar dele acreditar, não, o Facebook, a rede social, mas ele ainda não tem cultura para anunciar, eu vou anunciar do portal do Jornal IBA. Né? Claro que nós temos, mas não é o que nós precisamos para sobreviver, no caso. Né? Hoje ainda a gente sobrevive um percentual muito grande do impresso, porque graças a Deus a gente tem uma circulação bem boa ainda. Né? Então, nós pensamos que não vai desaparecer, pelo menos assim, né? Em 10, 20 anos. Acho que não. Mas, sabe-se lá, né? Mas porque tem uma coisa impressionante, né? O impresso, ele é um documento. E isso as pessoas ainda têm essa... É eterno, né? Tá ali, né? E já diferente da rede social mesmo, de nós, né? Do portal. Dá um problema no teu computador lá, se fosse tudo, né? Claro que a gente tem sistemas de backup e tudo, mas é complicado. Lica, chegamos ao fim da nossa entrevista. Muito, muito obrigada por ter conversado com a gente. Tu sabe... Foi rápido, viu? Tu sabe o tamanho do meu carinho. Conversa boa, passa rápido. E da minha admiração por ti, pelo Jornal IBA. A gente tem história juntos já, o Cássio também. 4 anos. Somos cria. Trabalhei no jornal. O jornal foi meu primeiro emprego, dos 15 aos 19 anos. Eu fui quase 6 anos de IBA. 4 anos de IBA, então? 4 anos, dos 15 aos 19, foi... assim, eu tava no ensino médio ainda e o jornal que me trouxe a base do que eu tenho até hoje de comunicação e jornalismo veio dali, assim, contigo, com o Márcio, que foi um mestre para mim, assim, né? Então tenho um carinho gigante pelo jornal. Eu fico muito feliz com isso. Porque uma das coisas que a gente que tem empresa que mais nos dá satisfação é justamente encontrar um ex-funcionário e ser amigo, né? A gente se cruzar e olha que legal, trabalhamos juntos, isso é uma coisa que não tem preço. Então, Lica, muito obrigada por ter conversado com a gente. Vida longa ao IBA, o jornal impresso, que para mim ainda é um prazer muito grande abrir o jornal, folhear o jornal, então que siga assim por muito tempo. E muito sucesso para ti e para o jornal também. Obrigado, Cássio, obrigado a Manu e ao João e para vocês também. Precisar do IBA, estamos aí. Nós estamos aí para atender a comunidade. Obrigado. Valeu. Valeu, Lica. E antes de encerrar cada programa, nós temos o Dica Daqui. Pode ser um canal no YouTube, local para ser seguido, um restaurante que precisa ser visitado, enfim. Cássio, qual a boa que tu trouxe para hoje? Manu, durante a pandemia, muitas empresas... Vou falar um pouquinho mais perto do microfone aqui que o João me xingou. Durante a pandemia, muitas empresas surgiram, né? Muitas iniciativas para o pessoal engordar rendas, entregas, delivery. Hoje eu quero falar de uma empresa que está crescendo ainda aqui de Montenegro, que é o Manus Lerner, os meus amigos Tárcio e Joe, né? Os guris que vendem roupas originais ali. Então, quem gosta de estar na moda aí, seguir lá no Instagram, né? @ManusLerner, dá uma olhadinha lá, sempre tem novidade.
os dois, essa não é a primeira renda deles, cada um tem o seu trabalho. E na pandemia, como as pessoas não estão ainda assim com aquele hábito de ir na loja, até para evitar aglomerações, etc. Tu pede, assim, escolhe lá no Instagram o que tu gostou, eles deixam uma sacola na tua casa, tu experimenta e depois eles dão um jeito de cobrar lá aquelas roupas que tu gostou e tal. E então, segue lá no Instagram, Manus Lerner. A minha dica também tem a ver com a pandemia e com essas reinvenções que aconteceram nesse período. Quem acompanha o Instagram sabe que tem muita gente usando essa plataforma para diversos objetivos e que foi se intensificando agora durante a pandemia. E um deles é ensinar. A minha dica de hoje é para que o pessoal daqui busque conhecer e incentivar as pessoas daqui de Montenegro e da região que estão se puxando lá na rede social. Minhas duas sugestões são os professores de inglês Léo e Josi, que mantêm contas super divertidas para ensinar de maneira fácil e descomplicada, com dicas, vídeos, memes, vídeos nos reels, enfim, maneiras legais de ensinar inglês. Então sigam lá, @teacherjosi e @leo_teacher_leo. Boa, Manu. E assim, depois desse papo legal aí com a Lica e com as dicas daqui, vamos nos despedindo. E antes, aquele recadinho, né? Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, @Papo de Montenegrino no Instagram e no Facebook. Tchau, Manu, tchau, João, e até semana que vem. Valeu, Cássio, valeu, João. Quinta-feira estamos de volta com mais um Papo de Montenegrino. Até a próxima. Tchau!